Sabe, fica aquela pergunta: será que é possível sentir, tantos séculos depois, a dor que redimiu o mundo? Pois é, hoje a gente vai meditar sobre a paixão de Cristo, mas não como um evento histórico distante, sabe? E sim através dos olhos e do coração de uma das maiores místicas da Igreja, que foi Santa Brígida da Suécia. As revelações dela, que são aprovadas pela Igreja, nos dão como que uma janela para a alma de Cristo e da mãe dele, bem no momento mais crucial da nossa fé. É exatamente essa pergunta que vai nos guiar. A proposta aqui é fazer uma pausa desse barulho todo do mundo, para mergulhar numa visão que atravessou os séculos. É um convite para a gente contemplar a paixão, não só com a mente, mas com o coração. Mas afinal, quem foi essa mulher tão extraordinária? Santa Brígida da Suécia, veja bem, não era uma monja que vivia isolada. Ela foi esposa, mãe de 8 filhos, inclusive uma santa, Santa Catarina da Suécia, e ainda era conselheira na corte real. A santidade dela foi forjada no mundo, sabe? No meio das alegrias e dos desafios da vida em família, da vida social. E é justamente por ela estar tão inserida na realidade humana que as experiências místicas dela são tão fortes e tão críveis. Deus escolheu ela para uma missão muito íntima e, ao mesmo tempo, profética. Essa expressão noiva e mensageira, ela não é só poesia, não. Na tradição da Igreja, a alma que busca a santidade muitas vezes é chamada de esposa de Cristo. Isso descreve essa união de amor, de fidelidade que a Brígida alcançou e que fez dela um canal limpo para as mensagens divinas que ela precisava transmitir. Bom, para a gente conseguir entender a profundidade dessas visões, é fundamental entender a natureza teológica delas. Elas não são um novo evangelho, não vêm acrescentar nada à fé. Pelo contrário, elas funcionam como se fosse uma lente de aumento, sabe? Uma lente divinamente inspirada que ajuda a gente a meditar mais fundo no único evangelho que nós já conhecemos. O ponto-chave aqui é o que o Catecismo da Igreja Católica define como revelação privada. A revelação pública, aquela que é necessária para a salvação de todos, ela se encerrou com o último apóstolo. Já as revelações privadas, como as de Santa Brígida, elas não pertencem ao depósito da fé. Elas são uma ajuda, um presente do céu para ajudar os fiéis a viverem de forma mais plena a revelação de Cristo numa certa época da história. E essa ajuda não foi aceita de qualquer jeito, não. Foi preciso um discernimento muito rigoroso. As visões foram examinadas a pedido do Concílio de Basileia e um teólogo muito importante, o cardeal João de Torquemada, concluiu que elas eram seguras para a instrução dos fiéis. O que isso quer dizer? Que, embora a gente não precise crer nelas como um dogma de fé, a Igreja as considera piedosamente credíveis, ou seja, dignas de confiança e que trazem muito proveito espiritual. Então vamos agora para o início da paixão, do jeito que foi revelado para Santa Brígida. A gente entra no jardim do Getsêmani, onde o sofrimento de Cristo começa. E não é um sofrimento só no corpo, mas principalmente na alma. Aqui, a revelação nos dá um vislumbre da união das duas naturezas de Cristo. A natureza divina dele sabe o propósito de tudo aquilo, a redenção. Mas a natureza humana, perfeita e sem pecado, sente o medo, a angústia diante de um sofrimento tão terrível. Esse não é um Deus distante, impassível, é o Verbo encarnado que assumiu a nossa condição em tudo, menos no pecado, a ponto de suar sangue, como narra o Evangelho de Lucas. E aqui a gente vê, de uma forma brilhante, as 3 virtudes teologais em ação. No meio da agonia, Cristo nos ensina a fé, que faz ele se ajoelhar e rezar ao Pai. A esperança, que o faz esperar com confiança o que o Pai decidir. E, acima de tudo, a caridade, o amor perfeito, que o leva a se entregar totalmente, dizendo: seja feita a tua vontade. A narrativa agora nos leva para o epicentro da paixão, tanto físico quanto espiritual. A gente vai testemunhar, através da visão da santa, os tormentos da flagelação e da crucificação com uma clareza impressionante e muito dolorosa. A visão descreve Cristo despido, amarrado na coluna. É a imagem do Cordeiro de Deus, puro sem mancha, de que nos fala São João Batista, né? A santidade perfeita do corpo dele, sem pecado algum, contrasta de uma forma brutal com a violência que ele vai sofrer. Isso ressalta a natureza de sacrifício por nós que ele estava prestes a consumar. Aqui a narração passa para a Virgem Maria, que descreve para Brígida o que ela mesma viu. A imagem é visceral. A carne do filho dela não era apenas atingida, mas sulcada como a terra quando o arado passa. É uma imagem de destruição profunda. A tortura não para e continua com a coroação de espinhos.
Aquilo era muito mais que uma zombaria com a realeza dele. Era um instrumento de dor terrível. A revelação foca nos detalhes sensoriais, o sangue que escorre, que cega os olhos dele, que tapa os ouvidos e que transforma a face da misericórdia numa máscara de dor, cumprindo aquela profecia de Isaías sobre o servo sofredor sem aparência nem beleza. O ato da crucificação é descrito com uma precisão quase anatômica e muito brutal. A visão não poupa detalhes. Ela nos força a contemplar o custo físico da nossa redenção. O estiramento violento dos membros, o rompimento dos nervos, das veias. Agora, a perspectiva muda. Tão importante quanto o sofrimento de Cristo nessas revelações de Santa Brígida é o sofrimento da mãe dele, Maria. A visão nos leva para o pé da cruz para a gente testemunhar uma dor que é única em toda a história. Isso aqui nos ajuda a entender a compaixão de Maria. A palavra vem do latim compassio, que significa sofrer com. O sofrimento de Jesus é o único sacrifício que redime. O sofrimento de Maria, por estar perfeitamente unido ao do Filho, é uma participação nesse sacrifício. É o que a teologia chama de seu papel como corredentora. É a mais perfeita união de corações no altar da cruz. Que analogia poderosa, não é? Maria descreve a dor dela não como uma única ferida, mas como milhares de feridas, cada uma correspondendo a uma fonte de sangue do corpo do Filho. Cada gota de sangue que ele derramou era como uma lança na alma dela. E aqui a gente tem a síntese perfeita dessa união mística, a união dos dois corações. A revelação afirma uma identificação tão completa que o sofrimento de um é o sofrimento do outro. O coração de Cristo e o coração imaculado de Maria batiam como um só coração naquela dor que estava redimindo o mundo. Tá, mas qual é o fruto de meditar sobre tanto sofrimento? A espiritualidade cristã não tem nada de masoquismo. A revelação não termina na dor, mas ela nos guia para o propósito de tudo isso, a nossa conversão, a transformação da nossa vida em Cristo. E aqui, Cristo nos oferece um verdadeiro roteiro de vida. Cada aspecto do sofrimento dele se torna um remédio para os nossos pecados. A cabeça dele, coroada de espinhos, é o antídoto para o nosso orgulho, nos chamando à humildade. Os olhos dele, ensanguentados, nos pedem para mortificar a nossa curiosidade, para guardar o nosso olhar. É um chamado para a gente unir os nossos sentidos, o nosso ser inteiro, ao sacrifício redentor dele. Essa é, talvez, uma das declarações mais profundas de toda a revelação. Ela resume a história da salvação. Contrasta a desobediência do primeiro Adão e da primeira Eva com a obediência do novo Adão, que é Cristo, e da nova Eva, que é Maria. Onde um ato de egoísmo, lá no Éden, vendeu o mundo por um fruto, um ato de amor total, no Calvário, o redimiu com um só coração. E assim a gente termina onde começou, com uma pergunta que ecoa na alma. Depois de percorrer essas visões todas, a questão final não é mais teórica, é pessoal. No meio de tanta distração, o que acontece quando a gente para fixar o nosso olhar e o nosso coração no coração transpassado de Cristo? A resposta, como Santa Brígida nos mostra, não é só uma informação, é o início de uma transformação. Que a meditação sobre essas palavras nos leve de fato a uma conversão mais profunda.